senhoras e senhores, apresentando a Flor! Olá, eu sou Júlio Pompeu e este aqui é o episódio número 31 do Filô. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Esse aqui é um trechinho de Oração aos Moços, escrito por Rui Barbosa em 1920. Era um discurso lido numa cerimônia de formatura numa turma do Largo de São Francisco, uma turma de bacharéis em Direito. E olha, já naquele tempo, essa crítica contundente à sociedade de então, uma sociedade em que as nulidades prosperam, em que as justiças, elas se veem tão acanhadas, apequenadas. Fica difícil ser honesto no meio de tanta gente desonesta. É muito difícil ser uma pessoa justa quando as consequências da justiça não são o reconhecimento social, o abraço que se ganha, as honrarias, medalhas. Ao contrário, tanta gente injusta, tanta gente perversa, tanta gente má, tanta gente covardemente assassina, é enaltecida, é reverenciada, é aclamada em desfavor dos justos. Esse Brasil de 1920, tão parecido com o Brasil de hoje, também não deve nada, não fica atrás da Grécia antiga, da Atenas de Platão, Sócrates e Aristóteles. O livro, na verdade o diálogo mais conhecido de Platão, carro-chefe da produção platônica, é a República, a Politeia. E esse grande diálogo, ele começa justamente numa discussão sobre a justiça. Olha o que é a justiça. Sócrates se encontra com Céfalo e também o filho dele, Polemarco. Céfalo é um homem idoso, tão idoso quanto Sócrates. Os dois já passaram daquele período da vida em que você percebe que tem mais vida vivida do que vida por viver. Então já começa a chegar aquele momento em que você faz uma espécie de contabilidade da existência para saber se viveu uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Foi a partir dessas deliberações sobre a velhice que eles chegaram à questão da justiça. Viver a vida como homem justo é bom ou não? É isso que de fato faz a vida valer a pena ou não? E aí, claro, Sócrates puxa para a questão, mas o que é a justiça? E aí Céfalo traz uma primeira definição, que a justiça é dar a cada um o que é seu. Olha, cuida da tua vida, dê a cada um o que é seu, ou seja, não pegue as coisas dos outros, e aí tá tudo certo. E Sócrates, ele rebate esse argumento dizendo, mas imagina um amigo que lhe tem emprestado uma arma e que num momento de fúria, num momento de loucura, num momento de claro destempero, esse amigo chegue para você e peça de volta a arma que lhe pertence. É justo, ou seja, é correto, é uma boa ideia você entregar para esse amigo, no momento de destempero, de fúria, de descontrole, de loucura, entregar uma arma para ele, sabendo o fim trágico que isso pode ter e o quanto isso pode ser prejudicial para o seu próprio amigo? Então, olha, nem sempre dar a cada um o que lhe pertence pode ser uma regra de justiça, observa Sócrates. E algo para ser digno de ser uma regra tem que ser regra em toda e qualquer situação. Essa história de que toda regra tem exceção e, portanto, se uma regra, uma vez apresentada, nós percebemos uma exceção a ela, a gente diz, é a exceção que confirma a regra. Olha, no pensamento socrático isso não vale não, viu? Regra para ser regra não pode ter exceção. Ela tem que dar conta de todo e qualquer caso. Então não dá para admitir como um princípio de justiça algo que não se mostre correto, justo em toda e qualquer situação. E assim o diálogo segue, até um momento
em que aparece um sofista, Trasímaco. Trasímaco vai dizer para Sócrates: olha, a justiça é algo feito pelos governantes e que corresponde sempre àquilo que é o melhor para eles. A justiça, portanto, é algo bom para quem tem o poder, mas é algo muito ruim para quem não tem o poder, para quem obedece. E olha, aqui por um lado, o Trasímaco, ele confunde a ideia de justiça com lei, com aquela determinação de quem pode determinar algo a alguém. Numa relação em que existe dominante e dominado, claro, é muito melhor ser dominante do que dominado. A percepção que nós temos quando a gente olha de fora a situação é que todos os benefícios vão para o dominante e todos os custos vão para o dominado. Então, na concepção de Trasímaco, a justiça não é algo que é bom para todo mundo, é algo que é bom para alguns e que tem um custo. É algo útil a satisfazer as vontades, os desejos, as inclinações, a realizar os bons valores só para os dominantes. E aí, mais uma vez, o mesmo problema. Uma ideia de justiça, para ser considerada justa, digna da filosofia, ela tem que ser capaz de nos dar um princípio que valha para toda e qualquer situação, inclusive para todos. Então é muito difícil Sócrates aceitar como sendo a definição de justiça algo que desenha uma relação que só é boa para um e não é boa para outro. Para ser justiça tem que ser bom para todo mundo, ou então é injusto. E esse é um ponto central com que se termina o primeiro capítulo da República. E logo no comecinho do segundo capítulo da República, ainda na tentativa de responder a mesma questão, aparece Glaucon. Glaucon vai ser um personagem central do diálogo daqui para frente. E ele começa deixando muito claro que ele não concorda com Trasímaco. Ele não concorda com essa ideia quase cínica de que o poder, a justiça é simplesmente uma consequência do poder, de que a justiça é simplesmente aquilo que é definido pelos homens poderosos, pronto e acabou. Que justiça é dominação. Não. O Glaucon não acredita nisso. Mas ele quer ver Sócrates responder. E para ver uma resposta de Sócrates, ele resolve seguir o método socrático. Só que fazendo o papel de defender algo com o qual ele mesmo não concorda. Mas como ele não tem uma boa definição para apresentar, ele faz o papel do antagonista no diálogo com Sócrates, nesse processo da maiêutica, do parto das ideias, em que Sócrates faz dialogando com as pessoas, perguntando primeiro: mas me diz aí o que você pensa. Então Glaucon vai dizer não o que ele pensa, mas ele vai fazer uma costura do discurso de Trasímaco, do discurso de Céfalo e do seu filho Polemarco. E vai radicalizar isso. Mas ele começa com método e diz assim: olha, Sócrates, eu acho que nós podemos aqui ter como ponto de partida a ideia de que a justiça, ela é um bem. Como quem diz que a justiça é uma coisa boa. E seu contrário, portanto, a injustiça, é uma coisa muito ruim. Bom, mas em sendo um bem, que tipo de bem deve ser a justiça? Porque nós podemos falar em 3 tipos de bens. De coisas que são um bem por elas mesmas, independente das consequências da sua prática, da sua vida em conformidade com esse bem. Sabe aquelas coisas que são boas nelas mesmas, independente do que venha acontecer depois? Em que você não liga para o resultado, não o resultado que a qualifica. Alguma coisa que é um bem nela mesma é quando ela não é útil para nada. Porque ser útil para alguma coisa é ser meio para um resultado. E a gente costuma qualificar se esse meio é bom ou não, na medida em que você consegue atingir ou não esse mesmo resultado. Então as coisas que são boas nelas mesmas, você nem olha o resultado, não interessa o resultado. O bom é estar aqui, é bom é estar com essa pessoa, o bom é amar, por exemplo. Independente de para onde o amor te leve,
E ainda que o amor acabe em tristeza tempos depois, você vai olhar para trás e dizer que foi bom, porque amar é bom em si mesmo. Mas há uma outra natureza, uma outra qualidade, um outro tipo de coisas boas. Aquelas coisas que são boas nelas mesmas e que as consequências delas também são boas. Então, é bom dos dois lados. É bom em si mesma e é bom também nos efeitos de viver assim em conformidade com a bondade. E o exemplo que Glaucon dá é o da medicina. A medicina é boa em si mesmo porque a medicina é uma ciência. E aqui é preciso, para que você entenda o exemplo, é preciso que você entenda como um grego entende essa frase. Tudo aquilo que é tido como ciência é bom em si mesmo, porque ciência é esse esforço para a compreensão da natureza, do universo, para a compreensão de uma verdade que permite o homem viver bem. Então ela é boa por si mesma. Eles têm isso como princípio e é uma ideia que aparece de forma recorrente nos diálogos platônicos. A ideia é um bem em si mesmo, mas também as coisas que a ciência produz são boas. A medicina é um bem em si mesmo por ser ciência, mas também o que ela produz é saúde. É a eliminação da dor, é longevidade, são condições biológicas de uma existência boa. E por isso é bom. É bom em si mesmo, é bom na sua consequência. Mas há uma terceira categoria de coisas boas, ou coisas tidas como boas, em que elas são em si mesmas ruins. Em si mesmas elas parecem um mal. No entanto, aquilo que elas produzem, o esforço de superar esse mal nelas mesmas, aí sim é um benefício. E, portanto, são coisas que são boas só pela consequência, só pelo resultado. Há um bom exemplo disso é a dieta, né? Nossa, a dieta em si mesmo é muito ruim. Na dieta, dieta é sacrifício, dieta é você comer tudo aquilo que não tem graça nem gosto. Agora, os resultados da dieta são bons. O corpo em dia para o projeto verão, você mais saudável, se sentindo bem consigo mesmo, ou então academia. Nossa, ir para academia é um suplício. Exercícios repetitivos, tediosamente repetitivos, numa música que parece ser uma tortura para os ouvidos, só para tornar aquele momento tedioso um pouco mais infernal. Agora, as consequências, são muito boas. Fica forte, o corpo já não atrapalha o seu pensamento com dores. A consequência é muito boa, mas para chegar lá é um suplício. E Glaucon fala dessas 3 categorias de bens só para dizer o seguinte: olha, eu acredito, Sócrates, que a justiça seja um bem dessa segunda categoria, que ela seja um bem em si mesma e que também as coisas feitas a partir desse princípio de justiça são também boas. É bom na saída e bom na chegada, bom na causa e bom na consequência. Agora, a maioria das pessoas, Sócrates, não concorda comigo. A maioria das pessoas fala da justiça como sendo um bem dessa terceira categoria, dessa terceira espécie. Que a justiça é um sacrifício, que a justiça é um ato de dor, que a justiça é algo muito difícil de se fazer e que o lado bom da justiça está nas consequências. Mas que é um fardo. Já ouviu essa ideia de que fazer justiça é um fardo? Olha, eu conheço muitos juízes. Eu escuto com alguma frequência isso deles, falando do próprio trabalho, da própria profissão, da natureza íntima do exercício do ofício de julgar. É um fardo, é um suplício, é uma dificuldade, é um sofrimento. Mas o benefício é algo bom. E repara que quando se fala nessa perspectiva, tem-se da justiça uma ideia que é oposta de Trasímaco, porque Trasímaco diz que a justiça é algo bom para quem a define, para quem a pratica, para quem manda no princípio de justiça, mas é muito ruim para quem sofre os efeitos dela. Pois o que os juízes dizem é o contrário. Ele fica com fardo, ele sofre a grande dificuldade que é julgar. Mas aqueles que são agraciados com a decisão justa,
Esses recebem os benefícios, as consequências. Bom, o jeito com que os juízes falam da própria profissão é mais ou menos aquilo que o senso comum grego, no tempo de Platão, dizia da justiça de uma forma geral, que ela não é um bem nas duas etapas, um bem pleno, que não é um bem em si mesmo. E isso pode trazer problemas, porque se ela é um sacrifício, qual é a natureza sacrificial da prática da justiça? E aí Glaucon diz o seguinte, vamos radicalizar um pouco a imagem, para a gente pensar bem. Vamos pegar 2 exemplos de um homem absolutamente justo de um lado e do outro de um homem absolutamente injusto. Vamos começar pelo injusto. Alguém, para ser absolutamente injusto, ele deve ser capaz de, com muita habilidade, praticar injustiças o tempo todo. Mas é parte da habilidade de praticar injustiças o tempo todo, como a injustiça necessariamente acaba ferindo alguém, acaba prejudicando alguém, que você consiga, ao praticá-la, dissimular a injustiça que pratica, travesti-la de justiça. E por isso, o injusto perfeito, o injusto plenamente hábil na prática da injustiça, é aquele que consegue praticar injustiças parecendo fazer justiça. Então, entre a sua essência injusta e a sua aparência de homem justo, terá uma diferença muito grande. E o fato é que as pessoas, elas levam muito mais a sério a aparência de justiça que as pessoas conseguem transmitir do que, de fato, a justiça que elas tanto praticam. Olha, a gente diz o tempo todo, até um ditado do senso comum, que você deve julgar as pessoas por aquilo que elas fazem, e não por aquilo que elas dizem que fazem, por aquilo que as pessoas realmente são e não por aquilo que as pessoas aparentam. Mas como julgar as pessoas pelo que elas realmente são, se a gente só consegue enxergar delas a aparência, de como elas nos aparecem? Então a aparência acaba sendo mais forte. Na prática, a gente julga muito mais pelas aparências do que por qualquer pretensão de essência. Muito mais por aquilo que as pessoas dizem do que por aquilo que as pessoas fazem. E, aliás, nesse mundo de redes sociais, nós parecemos tão perdidos nos falatórios das pessoas sobre si mesmas que a gente acaba nem reparando naquilo que elas fazem. Inclusive naquilo que elas fazem enquanto falam, enquanto cantam as próprias virtudes, enquanto falam de si mesmas para o mundo aos 4 cantos, o quanto elas são justas, e ainda assim praticando injustiças. E, portanto, de uma pessoa assim absolutamente injusta, plenamente hábil, destra na sua capacidade de ser injusta, aparentando ser justa, receberá glórias, honrarias. Será como esses tantos da oração aos moços de Rui Barbosa, as nulidades que triunfam, que são condecoradas, que são festejadas nos salões mais nobres. Terá vida tranquila na cidade, tranquila entre os homens, tranquila na sociedade. Já o homem justo, aquele que é perfeitamente justo, seu antagonista, esse praticará a justiça pela justiça, independente daquilo que a justiça possa trazer. E, portanto, ele sequer teria preocupação, como o injusto tem tanta, de dissimular. Ele não teria nenhum esforço em ficar cantando aos 4 cantos do mundo o quanto é uma pessoa justa, porque ele simplesmente seria justo. E, aliás, se ele fizesse propaganda da justiça que produz, as pessoas já olhariam para ele e diriam: esse sujeito não é justo em si mesmo. Ele só é justo, só pratica justiça para ganhar esses aplausos, para ganhar os méritos da propaganda que faz de si mesmo. E pior, se ele assim o fizesse e fosse bem-sucedido, as honrarias poderiam minar-lhe o espírito, poderiam enfraquecer essa disposição que se deve ter para praticar a justiça, cuja prática muitas vezes acaba sendo difícil. Difícil para um espírito que não se vê plenamente preparado para ser justo. Não é fácil a vida do homem justo. Muito provavelmente ele receberia o oposto que o injusto recebe.
Não precisa ir nem muito longe na história. Olha o Sócrates, acusado de corromper a juventude, em que no outro diálogo, que nós já tratamos dele aqui no Filô, na Apologia de Sócrates, em julgamento ele não se defende, ele defende a filosofia, ele defende a prática que ele entende como justa. E o resultado é a condenação à morte, com uma pena muito pior, muito mais severa do que a pena atribuída a outras pessoas no seu tempo, que foram acusados da mesma impiedade que Sócrates. Outro exemplo é Jesus. Jesus, diante de Pôncio Pilatos, ele não se defende ao Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Ele poderia, milagrosamente, ter escapado da morte, mas não. Ele segue à risca o princípio de que se alguém lhes bofeteia a face, ofereça a outra face. É bem provável que tomará a segunda bofetada, mas tomará feliz e convicto de ser fiel aos seus próprios princípios. Repara que essa vida de homem justo radical, ela não termina bem na sociedade, porque a sociedade não está preparada para isso. E aí, por sua vez, tem um lado da sociedade também, que é o lado das aparências. Como as aparências falam mais alto nos dois exemplos, talvez da justiça o que reste seja só mesmo a aparência. Como Trasímaco bem pontuou, a justiça é uma questão muito mais social do que moral nesse discurso. E Glaucon reforça isso dizendo: imagina a justiça plenamente guiada pelo aplauso, porque esse mesmo aplauso, essa mesma aparência, faz com que as pessoas, quando percebam, quando fique muito aparente uma injustiça, elas reagem de forma punitiva, reagem cancelando as pessoas. Não tem tanto cancelamento hoje, pois aquilo que desperta o cancelamento é a aparência de uma conduta como injusta, é a reação das pessoas à injustiça. E quantas pessoas, portanto, não se enquadram para não serem flagradas em injustiça, pensam de forma injusta, suas almas, seus espíritos, suas vontades são da prática da injustiça, mas eles abrem mão de agir conforme a própria vontade, conforme o próprio espírito, para não aparentar para os outros a injustiça que carrega em si mesmo. E, portanto, talvez a única coisa que nos corrija, a única coisa que nos coloque na linha reta da justiça, seja o olhar do outro, seja o medo de que o olhar do outro nos flagre evidentemente injustos. E aí que vem a historinha de Giges. Giges é um pastor e logo depois de uma tempestade, seguida de um terremoto que abre uma fenda no chão, ele entra nessa fenda, encontra um grande cavalo de bronze que por uma janela ele observa um ser desproporcional dormindo, um gigante dormindo. Esse gigante tem nas mãos um anel. E ele pega o anel desse cadáver de gigante, esse cadáver de ser desproporcional. E logo em seguida ele é chamado para uma espécie de reunião de pastores. Uma reunião para fazer a contabilidade das ovelhas. E lá, numa reunião tediosa, ele fica manipulando no seu dedo o anel e percebe que quando ele vira a pedra do anel para o lado da palma da mão, ele se torna invisível aos olhos dos outros. E Giges percebe isso porque as pessoas em volta dele começam a falar dele como se ele não estivesse ali. Sabe aquela fofoca que a gente faz pelas costas dos outros? Falar mal pelas costas? Pois é isso que começam a fazer na frente dele. Ele fica espantado do tipo: mas será que eles não me veem aqui? Não estão se ligando de que eu estou aqui? Como é que eles fazem isso na minha frente? E aí Giges, quando percebe o poder que tem, ele usa essa invisibilidade para corromper, para assassinar, para ganhar um poder imenso, para tornar-se o soberano. É uma historinha que Glauco nos conta na República só para reforçar o argumento de que talvez a única coisa que nos torne
pessoas de fato justas, pessoas boas, seja o medo de como as pessoas vão nos olhar, o medo da nossa aparência para os outros. E que de fato muita gente só se segura, só se comporta bem por causa do olhar dos outros. Mas o que Sócrates vai argumentar daí para frente da República é que, olha, o problema dessa definição de justiça é porque ela fica na terceira categoria. É um mal, você tem que reprimir a sua índole injusta só para ter a aparência de justo. E por isso, no mínimo, as pessoas te deixarem em paz, não encherem muito para tua paciência, teu saco. Mas a justiça mesmo, a justiça, aquela que pode ser tida como uma virtude, ela tem que ser algo do espírito do homem justo. Ela tem que ser algo justo em si mesmo. E é para explicar essa relação entre uma justiça em si mesmo e a justiça aos olhos dos outros que o diálogo A República vai descambar para aquilo que a gente conhece como política. Porque Sócrates vai dizer, olha, a gente pode falar da justiça a partir de um indivíduo, como você fez. Em parte no seu discurso, Glauco. Mas a gente também pode falar da justiça como algo que a gente encontra, um bem que nós encontramos na cidade. Como você também fez. E reforçando que a justiça, sob a perspectiva daquilo que se encontra na cidade, ou nas aparências, em como a cidade reage às aparências, é o que realmente conta. Então ele passa a discutir o que é uma cidade justa, para só depois chegar no homem justo. E é isso que nós veremos nos próximos episódios do Filô, seguindo aqui com a República de Platão. E para você, uma boa semana. E pense ao longo da semana a justiça. Que tipo de bem é para você? Você se relaciona com a justiça como um bem nela mesma? Como um bem tanto nela quanto nas consequências? Ou como um fardo, cujo bem da justiça está só em suas consequências? Até lá!